Interessante, pauta interessante aí. Nós vamos falar muito aqui sobre China a partir de agora, né? E depois eu até quero saber a opinião do professor José da relação do Brasil, né? O Brasil, muita gente critica que o Brasil ainda não assinou aí na entrada formal na Rota da Seda, né? Mas isso é a última parte do nosso programa, tá? Isso aqui vai ficar para a última parte. Nessa primeira e segunda parte aí, professor, eu acho que seria interessante a gente traçar um pouco. Sei que o senhor é um especialista, né, do pensamento do Xi Jinping, até foi a live que o senhor fez lá com o Albérico no M65, né, e também essa questão da organização política da China, né, que são temas interessantíssimos, mas eu vou aproveitar que o professor Javier Vadel ontem tocou nesse ponto aí da organização política, né, e tocou um pouco nessa questão do pensamento do Xi Jinping. Eu vou avançar um pouco e já vou dar um salto até essa parte da modernização da China, né? Aproveitar que o senhor vive na China há 18 anos, né? Para saber como é que foi este processo de modernização efetiva da China, né? Quando é que ele começa efetivamente, né? E quando é que ele dá realmente um grande salto, né? E como a China fez esse processo de modernização, né? Acho que isso aí é bem importante, né? Deixa antes do senhor iniciar esse ponto, trazer o Celso para a tela aqui, ó, já está conosco o Celso, nosso grande camarada. Salve, salve, Celso, está com o microfone fechado aí. Tá fechado. Peraí. Agora abriu, agora abriu. Tá, sim, beleza. Sim. Santa dificuldade, cara, que amadorismo. E aí, Maravilha. professor, tudo bem com o senhor? Que bom. Tudo bem, Celso, então, prazer. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Então tá, deixa eu seguir a live aí, Portinho. Vamos lá, então. Vamos ouvir o professor sobre a modernização da China, né? Que eu acho uma questão muito interessante, como a China fez eu queria esse saber processo do Shenzhen, aquela cidade que era uma colônia de pescadores, tinha 30 mil habitantes, ficou com 17 milhões, é isso? Tá neste processo todo aí, ó. Vamos ouvir o professor. Vamos. Olha, primeiro, assim, quando a gente começa a estudar a China, assim, os cuidados básicos, para mim, são os seguintes. Claro, tem outros, mas assim, os essenciais, né? É compreender o que a China compreende por aquilo que ele está falando. Por exemplo, modernização, né? O conceito de modernização, como é que nós compreendemos na tradição ocidental, como é que o Partido Comunista da China, como é que a China compreende isso. A mesma coisa do próprio... Por isso o socialismo com características chinesas, que muitas pessoas às vezes têm dificuldade de compreender, né? Então, a primeira parada que eu dou assim é essa pergunta: o que é que ele realmente está querendo dizer com isso? E depois eu vou procurar responder isso aí que vocês estão colocando, pelo menos como é que eu vejo. Um segundo passo também, assim, que é essencial, foi um professor que me deu uma aula, um professor chinês até, o professor Davi, o professor Chen, que foram responsáveis pela minha vinda aqui para a China, ele dizendo assim: professor José, nunca tire do seu quadro de análise a questão da tradição da história, a história, né, 5 mil anos, aí, essa tradição, a população e o território. Ou seja, no conjunto, né, das análises aí. Então, o conceito o conceito de modernização na China, ele não é só uma coisa que se volta para o futuro. Ele é uma coisa que inclui uma tradição. Nesse sentido, já tem uma diferença. Então, eu recebi um texto da Rosa Freire, que é a esposa do Celso Furtado, uma amiga, e ela mandando um texto que o Celso escreveu, 2 textos, né? Um de 1980, quando ele e ela estiveram aqui mais de um mês na China, e um de 1983, quando
quando ele fez uma segunda viagem, voltou para Paris e escreveu um texto. E o Celso o Celso era genial, realmente, porque ele diz, em linhas gerais, ele diz o seguinte: a China não tem esse conceito, essa ideia de dependência. Eles não foram dependentes do outro. Eles não se vê como um país dependente que tem que se livrar disso, como colônia, etc. Eles se vê como um país atrasado, que, na verdade, foram muito avançados, mas ficou atrasado um determinado tempo, e tem que retomar esse processo. Então, a modernização está ligada com essa retomada, né, de estar na frente, estar na ponta, porque eles sempre estiveram aí nessa posição, por razões históricas, que nós conhecemos bem até, né, que aí é o período da Guerra do Ópio, 1848, 42, enfim, ali as potências dominando a China, sufocando a China. Então, a modernização chinesa é retomar esse carro da história que ficou parado, dentro da perspectiva chinesa. E aí, ele tem uma nova parada, que é o que o Xi colocou no sonho chinês de revitalização da nação, que é 2049. A primeira grande parada foi 2021, centenário do Partido Comunista. O Partido Comunista foi fundado em 1921, então, 2021, eles colocaram esse centenário uma grande meta, que eu acho que é uma das conquistas mais grandiosas da humanidade, que foi resolver o problema da extrema pobreza na China. Nós estamos falando de um país de 1.400.000.000. Isso não é uma conquista pequena, isso teve a pandemia e tem também aí os ataques que a China sofre, então, às vezes, as pessoas não percebem a dimensão disso. Isso é maior do que todas essas cidades, de que trem-balas, de que tudo, porque quando a gente estuda a história da China, um dos grandes problemas foi a questão da alimentação, do básico para a sobrevivência. Então, estava no imaginário dos grandes pensadores chineses, na tradição, estou falando 2-3 mil anos, a questão da solução desse problema. Então, vem o partido, coloca isso como uma prioridade, coloca isso como uma meta e consegue executar. Eu até falo com os chineses, né? Eu tenho os amigos assim, imagine que, por um acaso, por questões, enfim, que nós sabemos que nada é constante, vem acontecer de questões naturais ou outras coisas, vem acontecer da população chinesa voltar a sofrer com esses problemas, né, de alimentação e tudo mais. Ora, os estudiosos, os líderes do futuro, vão pegar ali os livros, os anais, e disseram, a nação resolveu isso naquele tempo. Vamos dizer que daqui a 500 anos, 1000 anos, né, aconteça um problema aí. E eles vão dizer, isso já foi resolvido, e teve um caminho para ser resolvido. Né? Então, eu coloco esse fato como uma das grandes conquistas da civilização chinesa ao longo dos 5.000 anos. Para mim, está nessa dimensão. E a outra grande parte, né, desse objetivo chinês, que é para 2049, da modernização socialista, que é a modernização socialista, no sentido de um país forte, poderoso, socialista, moderno, tal, e a revitalização da nação. Esse conceito também é chave para compreender a China hoje. Porque revitalizar vai significar a volta do brilho da própria civilização. Na verdade, a palavra em chinês, ela significa fu, que é como para ressuscitar, voltar, né? E quan é brilho. Então, a palavra que às vezes se traduz por rejuvenescimento, ou eu prefiro revitalização, porque rejuvenescimento não pega essa parte da tradição, mas é voltar ao brilho, é voltar a brilhar, voltar a ser fluorescente, né? Ser inspiradora. Isso significa o quê? Significa que no passado, em algum momento, ela já foi fluorescente. E em que passado foi esse? Por exemplo, na dinastia Han, nós estamos falando aí dos
depois da unificação 221 a.C., passou uns 7 anos, enfim, veio a dinastia Han. Nós estamos falando da dinastia que foi a base foi lá em Xi'an, onde eu vivi, né, que é a dinastia Tang, que é onde a Rota da Seda antiga faz essas conexões à música, à poesia, à literatura, foi aí, né, cresceu, floresceu a beleza, enfim, as artes como um todo, a cultura como um todo, e agora eu acho que a grande tarefa do partido nessa parte da modernização, país forte, desenvolvido, moderno no sentido tecnológico, no que a gente pode imaginar dos deep seeks da vida e tudo mais, e revitalização seria a própria civilização saindo desse processo de queda, né, que veio com a invasão das potências, 1848, o século de humilhação que eles falam, né? O século de humilhação, ele termina justamente quando Mao proclama a República Popular, 1949, que ele diz: a China agora está de pé. Está de pé, mas aí precisa caminhar, né? Então, caminhou e agora precisa voar, literalmente, aí precisa flutuar e, enfim, e se expandir, o que é que ela está fazendo. Eu não respondi, tá? Mas estou colocando aí para a nossa audiência mais problemas, né? Mais professor, para que possa pensar. Professor, é mais ou menos consenso entre a direita e a esquerda, e o centro eu não sei nem o que pensa, né, cara? Mas que o Brasil não tem um plano de desenvolvimento. E aí sempre vem aquela conversa, na época dos militares tinha um plano de desenvolvimento e depois, quando veio o PT, não teve mais plano de desenvolvimento nenhum e não sei o quê. Só que eu questiono o seguinte, dizem que teria havido o desenvolvimento, a história do bolo crescer durante os militares, fizeram construções como Itaipu, sabe-se mais o quê, mas o que se estuda na prática é que, além de toda a tortura e terrorismo contra os sindicatos e os absurdos contra os direitos humanos que aconteceu, houve também arroxo salarial e aumento da desigualdade social. Eu pergunto o seguinte, como assim eles tinham um projeto de desenvolvimento e agora a gente não tem? Se o Lula tirou várias pessoas da miséria, como é que diz assim? O que é o projeto de desenvolvimento social, afinal? Plano de desenvolvimento, né? Eu penso que você toca um ponto muito relevante. E o que é que a China, o que é que o partido fez de diferente, na minha visão? É essa ligação Estado, ou seja, a reconstrução do próprio país, porque o Guo, Tia é país, mas também Tia é família. Então, se o país estiver destruído, se estiver dominado, a família e a nação, a população, estará sem chances, né? E nós vivemos num ambiente geopolítico, a China cercada por ameaças constantes ao longo da história. Não é uma coisa tão simples, não à toa fizeram a Grande Muralha. O Brasil, eu acho que nós poderíamos resolver um pouco essa aparente contradição. Os militares, eles podem ter feito essas obras de infraestrutura do Estado, etc., mas eles destruíram o principal. Destruíram o principal, que foi expulsar a intelectualidade, né? Foi os que poderiam pensar e que poderiam contribuir, foi causar uma grande divisão e na alma da nação. Isso aí. E sem isso, meu amigo, não dá. Você poderia ter tudo instalado, pontes, foguetes para competir com o mundo, mas você colocou para fora, expulsou, não foi capaz de juntar essa força viva da intelectualidade, dos trabalhadores, do povo, para a construção do próprio país, e não focou na solução dos problemas do povo. Então, é necessário, por isso não basta as palavras, né? As palavras têm que estar associadas ao que está acontecendo, ao que aconteceu. E também também, claro, a gente precisa valorizar determinadas ações, os projetos da construção do Itaipu e outras coisas foi importante. Pode ter tido erros, por exemplo, a questão da Transamazônica para
né, para tentar interligar o territorialmente, mas foi pensado de forma muito mecânica e no sentido bem militar mesmo, de domínio de território. E aí, domínio de povos indígenas, né, destruição de riquezas históricas, ecológicas e tudo mais. A Sete foi muito boa, mas acabou com as 7 quedas, né, professor? 7 quedas é um troço que, quando no futuro... Imagina o preço hoje de você ter umas 7 quedas, no sentido econômico mesmo. O que é que significa, do sentido econômico, passado 20 e 30 anos, se a gente tivesse as 7 quedas? Pô, o que significa isso? Aquilo é lindo, eu fui ver com a minha mãe antes, que minha mãe quis me levar antes. No sentido do turismo, dessa integração, dessas novas potencialidades do desenvolvimento econômico. O que significa isso? Então, você, às vezes, é como uma barragem que fizeram ali em São Paulo, que destruiu um jardim, uma construção de um grande poeta, uma espécie de Picasso, né, da chinês, que tinha feito lá o terreno, um pintor. Ora, um quadro daquele cara compra hoje uma barragem daquela. Agora, imagina ter aquela barragem lá, né? Então, é uma falta de uma projeção, meu amigo. Enfim. Militar na pandemia, a gente viu o que deu, né, professor? Pois é. Militar na pandemia. Então, eu acho que tem um espaço também para os militares, tem trabalhos importantes. Eu acho que nenhum grande país pode prescindir de uma força militar, principalmente agora. Nós estamos atrasadíssimos. Cheguei na China em 2007, é como se o Brasil fosse ficando no sentido tecnológico, científico-tecnológico, porque agora, em 2 anos, a revolução tecnológica é muito grande. Então, de repente, 100 anos, o outro país não estaria tanto na frente. É uma corrida de 42 quilômetros, e eu estou no 5º pilotão, mas às vezes, como eu comi muito cuscuz, rapadura, né, carne seca, lá no sertão, no Rio Grande do Norte, eu, de repente, surpreendo, dou aquela corrida e chego lá no 1º pilotão, né? Mas agora, meu amigo, não está fácil chegar no 1º pilotão, não. Nós estamos lá atrás. Então, primeiro, a humildade para compreender que estamos atrás. Sim. Perfeito, olhar as coisas que temos, focar no povo, nos trabalhadores, no povo, e dizer, e agora? O que é que a gente vai fazer com isso aqui, né? Fizemos muito, mas estamos como estamos. Então, precisa ser feito muito mais. Tem muita coisa para fazer. Viu, Celso? Professor, outro dia eu ouvi uma professora de economia muito boa, ela, mas teve um ponto que eu discordei dela, porque eu trabalho com tecnologia, né? E ela disse assim que agora era muito tarde para a gente começar a estudar semicondutores, porque a corrida a gente estaria arrancando muito atrás, que não adiantaria mais. O senhor acha que não adianta mais a gente buscar tecnologia, que a gente ficou tão atrás, que não tem que a gente não precisa? Não vale a pena? Não, essa visão está completamente errada. Eu acho que... Equivocadíssima. Primeiro o seguinte, nós temos que estar aí, naquilo que tiver atrás, aprender com quem está na frente. E aquilo que e foi o que a China fez, né? E aquilo que o professor acabou de explicar isso, né? Como é que foi o processo da China? Eles se deram conta. E tem umas coisas também que os outros não têm, que nós temos. Por exemplo, nós temos uma alegria de vida, que se esse povo nosso estiver bem comido, se nós resolvermos esse problema da violência, de relações mínimas entre as pessoas, essas questões aí de um respeito mínimo ao corpo, no sentido de não matar, de não assassinar, de não roubar, coisas bem que civilizatoriamente já está resolvido em grandes partes, nós somos um povo que abraça, que gosta da festa, que gosta da reza, da oração. Inclusive, eu acho que a Revolução Brasileira vai passar por festa e oração, reza. Quem gosta de rezar e de orar vai estar orando e rezando, e quem gosta de ir para a festa, vai para a festa, entendeu? Se a gente conseguir isso, nós também podemos ser um horizonte mesmo, podemos servir como um farol, não para dizer que nós somos modelo, mas de dizer, olha, tem uma humanidade feliz ali, né? Eu acho o Darcy Ribeiro, eu estou me inspirando muito aqui no Darcy Ribeiro, né? Professor, e toda essa potencialidade nossa de um grande país, acolhedor também, sofredor, claro.
E essa história que os orientais são trabalhadores e o brasileiro só gosta de samba e carnaval e é vagabundo. O que o senhor acha disso? Isso é um mito. O brasileiro trabalha pra caramba, nós trabalhamos pra caramba. Agora não deixamos de viver. Né? Tem até, não à toa ali, apesar de você ter uma esperança, que é a questão da fé, que está no amanhã há de ser outro dia. Veja só, a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Você vai pegando na música popular, tá muito da Maria Maria, né? Está associada a essa luta, mas ao mesmo tempo tem algo místico, no sentido mais profundo, mais diáfano, mais maravilhoso, que alimenta o nosso povo, que faz a gente seguir. Isso, né? A ditadura tentou acabar, né, professor? Tentou, e olha, não só a ditadura, viu? A ditadura foi eu acho que essa parte da ditadura, até que nós já superamos. Eu acho que veio toda uma cultura aí de fora, que está vindo aí dos Estados Unidos, principalmente, que é o... Eu sempre pensei isso, há 20 anos eu estava pensando isso. A chegada do neoliberalismo, né, e todo o movimento assim, político, ideológico, econômico, ele traz a sua ideologia e tenta implantar. Então, perceba que vocês estão aí, devem sentir mais do que eu só sinto porque vejo alguns vídeos, algumas coisas, e converso com algumas pessoas, eu percebo, tem uma onda de individualismo muito grande, que não é próprio das culturas indígenas, africanas, não é? E da própria portuguesa, daquela portuguesa que já era dominada pelos ingleses e espanhóis, né? Daqueles dominados que vieram. Então, o que está acontecendo aí que estão nos esfacelando, né? Cada um por si, sabe? Vai em frente, não está dando certo, é você que é o culpado, é você que não tem força, né? Veja aí, e a questão de mostrar as conquistas, seja no estudo, seja na econômicas, para mostrar, eu consegui, você consegue. Tudo ilusão, essa, né? Essa cultura do vencedor tem muitos perdedores. E tentando apagar que o acúmulo do trabalho, as conquistas, tanto do trabalho e da própria natureza, essa dádiva, para mim, a dádiva divina, é uma herança de todos, só que é apropriados por poucos. A questão da apropriação como se fosse o mérito dele, a capacidade de apropriar e de roubar, às vezes, de usurpar, né? A riqueza que não foi produzida por ele. Vem num acúmulo ancestral. Sim. Né? Então, tem que ser feita aí novas reflexões. Aí está sendo feito, eu acho. O programa de vocês, enfim, esses trabalhos que está sendo feito, vai acontecer. Eu tenho certeza que vai acontecer. Como dizia ali o João do Vale, né? Que às vezes o Caetano canta, é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer, né? É difícil, mas vai acontecer. Professor, o senhor estava falando aí dessa questão dessa particularidade do povo brasileiro, né, que é da festa e dessa tentativa do neoliberalismo desse individualismo decorrente do neoliberalismo. Eu não sei se chegou a notícia na China aí, professor, que agora no carnaval, eu inclusive gravei um vídeo, publiquei aí um corte, na realidade foi um corte de uma live que eu participei, um corte que tem 3 minutinhos, fazendo uma defesa enfática do carnaval, né? Como uma manifestação popular, uma manifestação da coletividade, que pode ser uma faísca, o carnaval pode ser uma faísca para te criar ali um movimento da classe trabalhadora para avançar para outros caminhos, inclusive. Porque o carnaval está na TV, né? Porque a polícia está batendo em todo mundo pelo Brasil afora, né? É isso que eu ia dizer para o professor. Chegou na China essa notícia que a gente teve aqui, governadores aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente mora, infelizmente, já é rotina, acho que faz uns 10 anos que a polícia bate nos folhões aqui em Porto Alegre. Esse ano o prefeito proibiu o carnaval. O prefeito proibiu o carnaval aqui em Porto Alegre, né? Em Minas Gerais, o Zema, lá, grande liberal Zema, também bateu nos folhões. Em Santa Catarina, a gente teve episódios lamentáveis, e até na Bahia, onde é um governador nosso, aí, o Jerônimo, né? Sim. Também teve. Mas a polícia da Bahia é terrível, né, Portinho? Aí é um negócio que é estrutural, né, cara?
Então é interessante o professor trazer essa questão aí dessa peculiaridade do povo brasileiro, né? E eu queria até colocar um ponto aqui que a Marina traz, ó, até para a gente voltar para o tema da live, que é a China, né? A gente vai dando uma desvirtuada aqui, mas a conversa é boa. Eu estou gostando do rumo. Eu já ia perguntar do Brasil. Não, eu combinei com o professor José Medeiros, ô Celso, tu não atravessa a live, ó, que na última parte da nossa conversa a gente vai falar de China e Brasil e América Latina. Então eu vou anotar minhas perguntas já. Isso, prepara. Mas a Marina Castro traz um ponto interessante, ó, que a China teve uma revolução e, consequentemente, uma reforma cultural, que é a chave para o modelo socialista que deu certo lá, né? Se o senhor puder falar um pouquinho aí rapidamente dessa ela fala em reforma cultural, na realidade foi a revolução cultural ali, né, do Mao Zedong, né, que importância ela tem nesse processo aí, né, da China? Tem uma frase aí do Deng Xiaoping que eu acho que ela ajuda muito a gente a compreender determinados momentos da história aqui na China. Não só para aquele momento, que foi a parte da reforma e abertura, né? Quando ele diz assim, atravessar o rio sentindo as pedras, tateando as pedras. Você vai atravessar o rio, não sabe se tem uma corrente ali por baixo, uma corrente de água que pode te levar, mas, às vezes, como tem aquelas cercas de pedra, qualquer coisa assim, pedregulhos dentro do rio, né? Você não dá o passo muito rápido, né? Ali vai tateando, vai segurando uma pedra aqui, outra acolá, e atravessa. Eu penso que na China ela teve muito, eles tinham o passado imediato era um peso, e eles precisavam descortinar um futuro. Foi isso que pegou os revolucionários, né? No período do Mao. E você tem, então, como vai atravessar esse rio que está diante de você? O rio significa o caminho novo, que precisa ser trilhado, né? E aí, a Revolução Cultural e outras iniciativas vieram na tentativa desse rio. Por exemplo, o processo que eu estudei, como é que a China interpretava a questão do papel dos camponeses, dos trabalhadores rurais, né? Enfim, para a Revolução Socialista. Eles estavam com a imagem que vinha da Europa. Os camponeses não são a classe atrasada, só pode ser revolucionário se estiver junto dos trabalhadores. O Mao desfez esse mito aqui. Ele disse o seguinte, isso o próprio partido tinha essa visão, né? A partir de 1935, o Mao já tinha feito estudos, em 1927. Em 1935, ele assume o comando do partido, literalmente, numa reunião que teve especial, e que é o começo ali da longa marcha, para 1936, e ali o foco já, a prioridade não é mais as cidades, as revoluções na cidade, é no campo. Ora, 90 e tantos por cento dos trabalhadores eram camponeses. Todas as revoluções da China foram feitas pelos camponeses, as mudanças de dinastia. Então, era um fator histórico. Da mesma forma, né, e aí ele encontrou essa particularidade. Por isso que o Mao é tão exaltado aqui, porque ele descobre a lei da Revolução Nacional. Ao descobrir essa lei, ele prepara o partido e os trabalhadores, principalmente os camponeses, para fazer a revolução e fazer triunfar a revolução, né? Agora, quando o Mao chega, quando o partido chega no poder, eles estão com um outro desafio, que é da construção econômica. Não adianta você estar no poder e o povo está passando fome. Então, é um novo rio para ser atravessado. E eles tentaram, por exemplo, então estava também aquela visão da questão da luta de classes, mas a questão não é o conceito, a questão é como ele deve ser aplicado dentro da realidade histórica, não só da realidade cultural. Então, o Mao, por exemplo, todo o partido estava convencido de que o foco era pegar essa força do Estado para intensificar a luta interna
e eliminar a classe oponente, no caso, os capitalistas, né, de uma forma geral. Isso aí vem a Revolução Cultural dentro desses contextos, dentro desse contexto aí. O Deng Xiaoping, ele vem com uma visão completamente distinta. Ele diz o seguinte, olha, a luta de classe é importante, mas agora nós já estamos no poder. Agora é a construção do Estado, é o fortalecimento do Estado, né? Porque é a Já eficiência. vencemos a luta de classe. A luta de classe vai continuar. E como é que continua? É você fazendo com que os dividendos do desenvolvimento e tudo mais venham cada vez mais beneficiar os trabalhadores, a classe trabalhadora, quem produz. A conquista, como eu já mencionei, de tirar 800 milhões de pessoas da extrema pobreza e da fome, não é pequena, é uma pouca divisão desse resultado. Tem desequilíbrios? Tem tudo? Tem. E nunca não vai... É quase impossível não ter. Né? A questão é onde está o foco. É como agora o Xi Jinping. Não adianta você estar rico. Não adianta você estar uma China... Mas se essa China é neoliberal, rica e neoliberal, entende? Sim. E aí eu acho que o foco do Xi é justamente quando ele vai para digamos assim, para a revitalização da nação, né? Para essa volta do elemento da cultura tradicional conectada com o marxismo. O que é que isso quer dizer também? Né? Para você justamente não estar consumindo os produtos espirituais, culturais, de uma cultura que divide e que não ajuda na edificação, que vem plantada ali do George Soros e toda a máquina, é um pouco o que a China está vivendo agora. Enfim, então, eu tenho uma visão muito assim, na China a gente aprende isso, que não é nem A nem B, sabe? Tem umas variações. Por exemplo, a Revolução Cultural, ela pode ter sido... O partido faz uma crítica até, né, sobre os elementos dela, porque você teve muitas destruições, inclusive patrimônio histórico, etc. Digamos, as 7 quedas no sentido da cultura, né? Destruídos, como um túmulo do Confúcio, ou alguma coisa, colunas históricas quebradas, e coisas que é um prejuízo que não tem mais como recuperar, alguns não tem mais, né? Mas, ao mesmo tempo, também, tem que ser inserido dentro do que era, nessa busca desse caminho do que se conhecia, né? Do que se buscava. Mas também ela não deixou de ser uma proteção contra invasões de elementos externos. No caso ali, nós estava havendo um rompimento entre a China e a União Soviética, né? Tem que compreender também como é que é aquele contexto ali. A Revolução Cultural vai de 66 a 76. 66, a China já estava completamente rompida com a União Soviética. Uma dificuldade, porque todos os técnicos agrícolas, todo apoio, né, tinha sido retirado, e eles estavam na busca desse caminho aí. Enfim, eu acho que não é ser isento, mas é tentar analisar não só um elemento, mas o elemento dentro de um conjunto, né? Mas o certo é o seguinte, que entre erros e acertos, a balança está pendendo para o lado do acerto, é tanto que a China se ergueu de forma soberana e está aí chamando a atenção do mundo. Perfeito. O Emerson Ribeiro está comentando aqui, ó, ele colocou aqui, ó, o Emerson Ribeiro botou agora: a voz trabalhadora tem correspondente direto da China, ó. Olha aí, ó, que beleza. E ele está dizendo que o professor conhece tudo sobre o projeto chinês de mundo compartilhado. E ele pediu para a gente lhe perguntar sobre o novo projeto nacional de desenvolvimento da China. Digamos que eu não conheço tudo, mas assim, a gente está vivendo aqui. Eu acho que nós temos pessoas já aí no Brasil, né? O próprio Luiz Portinho aí, né? Você se referiu no início essa semana, trouxe pessoas como o Diego Pautasso, que é um estudioso, né, de China. Nós temos o Javier, que é um professor, né? E tivemos outros professores, o Elias Jabot, que tem
tem uma produção incrível, principalmente nessa área de desenvolvimento, né? E nós tivemos outras gerações, por exemplo, o meu professor, o professor Severino Cabral, que eu acho que é o mestre dos mestres em relação quando se trata de China. Faleceu durante esse período de pandemia, não foi pela pandemia, mas foi no período, que é um grande mestre. Eu acho que nós vamos... Eu falei, mencionei essas reflexões do Celso Furtado, né? Então, tem um conhecimento brasileiro de China, aliás, foi para isso que eu vim para cá, a finalidade maior é ajudar na contribuição desse conhecimento brasileiro sobre a China, para que a gente não fique mastigando e comendo coisas requentadas vindo via Estados Unidos ou Europa, por mais que sejam coisas que a gente tem que ler, sim, mas tem os interesses por trás dessa intelectualidade de lá, né? Então, dito isso, sobre esse projeto de desenvolvimento nacional, a China, ela tem um elemento que nós não temos. Ela faz planos de 50 anos. Isso é. Nós não temos isso. Né? A primeira vez que eu comecei a pensar 50, 100 anos, assim, no meu imaginário, foi um encontro, um acaso, assim, que eu fui encontrar com Oscar Niemeyer e um grupo de amigos, assim, uns 4, 5 pessoas, e fomos lá no apartamento deles em 96, eu acho. E eu estava, assim, olhando, abismado, daquele nordestino do interior, bem do interior, que cresceu sem luz elétrica, né, abismado com aquelas coisas lá, depois da conversa com ele maravilhosa, que ele chegou a mão botou no ombro e disse assim, como é que você vê o Brasil daqui a 50 anos? Poxa, ele estava com 87 anos, ele já tinha vivido 50 anos, para ele não era problema. Aquilo, claro que não tinha resposta, né? Então, como é que a gente vai ver a nossa comunidade? Como é que a gente vai ver o Brasil daqui a 50 anos? A China, isso é o normal. A gente não sabe nem daqui a 2 anos, professor. Pois é, e não só não sabe, como não tem essa mentalidade, o que é mais difícil. O problema não é nem não saber, mas é não ter isso dentro do nosso DNA do pensamento. Que eu acho que é por isso que o Oscar quis dar a lição, né? Começa a olhar horizontes maiores. Então, veja só, a China fixou esse projeto de modernização socialista para 2049 e estabelece etapas. E você vai vendo que ela vai galgando aquilo que ela planeja. Então, o projeto de desenvolvimento chinês é o mesmo que só fazendo parênteses, quando o Xi sobe ao poder, né, em 2012, eu estava, inclusive, morando em Pequim. O primeiro lugar que ele escolhe para fazer a visita, a aparição pública, depois do Congresso do 16º, acho, 7º, 2012. 17º. Não, nós já estamos no 20º, né? Então foi no 18º. Eu vou trocar os números aí, mas enfim, foi 2012, tá? Em outubro. Agora foi o 20º, ele está no 3º mandato, então foi o 18º. Ele escolheu o Museu Nacional. Quem for a Pequim, até recomendo que visite, é gratuito. O Museu Nacional da China, está ali na Praça da Paz Celestial, tem o Mao Tse-tung, a múmia ali no meio, né? Tem a Cidade Proibida no outro lado, no outro tem o Museu Nacional, o Congresso do Povo ali. Ele foi lá para visitar uma exposição, O Caminho da Revitalização, o Trem da História, que é uma exposição permanente que está lá. E justamente a história foi interrompida com a invasão, a Guerra do Ópio. E ela começa a ganhar fôlego com a criação do partido e vai, né? E aí onde é que nós estamos? Então veja que não tem um improviso. É o país, a sua história, a sua civilização, essa força, também a incorporação do marxismo. Não tem nenhum lugar do mundo onde o marxismo é mais estudado que a China, nas escolas de marxismo, né? As traduções, etc. E que eu acho que dá que faz com que o centro do poder, que antes era de elites imperiais ou de outras elites, passe a ser oxigenada com a presença do povo. Eu acho que esse é um elemento diferencial,
pode ter o elemento da centralização, mas os componentes já não vêm de uma casta, né, de uma elite, e tem uma perspectiva de colocar o povo como prioridade, e o país, né? Então, são elementos para ser estudados. Então, esse plano, esse projeto está muito avançado. Eu penso que agora a tarefa central deles, além de manter conquistas e tudo mais, eu acho que o grande, assim, o que eles mais buscam, né, o que é a prioridade das prioridades, é preparar para a reunificação da nação, que é a questão de Taiwan. Eu acho que na fase atual desse projeto de desenvolvimento nacional está a solução dessa questão. Não à toa que eu acho que eles trazem a questão da cultura tradicional para a linha de frente, que é para manter a unidade da nação, por mais que administrativamente eles não tenham controle sobre Taiwan, mas isso unifica a nação como um todo, né? Quando você começa a valorizar a tradição. Pelo menos eu estou interpretando assim. Interessante, interessante. É uma visão completamente diferente, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, o Celso estava falando, a gente estava aqui no Brasil, a gente está matando um leão a cada semana por aqui, né? E não tem nem possibilidade de tu fazer um plano quinquenal aqui no Brasil, né? Porque sabe-se lá quem é que vai estar no Congresso daqui a 2 anos, tem eleição, então é uma coisa. Aliás, a democracia burguesa, como diz o meu camarada João Carvalho, né? Ela já é estruturada para ser esse tipo de coisa, né? Para não possibilitar que uma nação se organiza, se planifique, né? A democracia burguesa ela quer que as classes dominantes tenham, né, o controle e os seus interesses ali prestigiados, né? Até em certa medida, ainda mais na atual evolução do mundo aí, né? Interessa muito para essas classes dominantes, para esses grupos dominantes, né? O pessoal do sistema financeiro, aí, as Black Rocks da vida, interessa muito que não existam nações fortes até, né? E a China, o Vietnã, que o Jonathan tem muito conversado aqui conosco, né? E até Cuba, né? Com todas as suas dificuldades, estão em outra linha, em outro caminho, né? Orientando as suas políticas e as suas ações exatamente no sentido contrário, né? Professor, vamos entrar num capítulo aqui de América do Sul, vamos começar a linkar a conversa aí com a América do Sul. Já estamos com 1 hora de papo, né? Também não quero lhe explorar muito, e às 22h30 a gente recebe aqui o Josa Novales já também para uma outra conversa aí. Mas como é que está essa relação aí? Vamos entrar pela porta da América Latina e se der tempo aí a gente traz o foco para o Brasil, né? Em relação à América Latina, a gente está vendo aí alguns avanços importantes da China, né? Tem o Porto de Xangai, teve a China participando de uma cúpula da CELAC, inclusive, né? O que é muito significativo, né? Então, como é que o senhor está vendo e como é que a China, né? O senhor que está aí na China, como é que eles estão vendo essas relações aqui com a América Latina, né? Olha, esses assuntos, realmente, a gente pode conversar umas 3, 4 horas, uns 3, 4 meses, então fico também à disposição para outras conversas aí, né? Em relação ainda à pauta, à questão anterior ali, né, dessas reflexões em relação ao Brasil, acho que tem uma diferença fundamental do Brasil e a China, entre o Brasil e a China, é que as elites regionais, não só financeiras, econômicas, essas vão estar lutando pelos seus objetivos e não vão cuidar do projeto Brasil. Eu acho que você foi ao ponto. Talvez seja o problema principal. Mas também tem os elementos das elites regionais no Brasil, que elas faz com que elas não pensem um projeto de Brasil e como não tem uma força maior a nível de Brasil para colocar o desenvolvimento regional, os interesses das elites regionais, numa perspectiva que faça com que
o próprio Estado, a própria nação, o próprio povo, enfim, melhore como um todo, né, tem uma unidade nacional, eles não têm como fazer isso, porque cada um está cuidando do seu quintal. Na China, não tem como elite regional ou como um grande empresário predominar sobre o projeto do país. Porque o partido, por exemplo, o Xi Jinping, ele foi governador na província de Fujian, que é a província ao lado. Aqui, onde eu estou, na província de Zhejiang, 2003 a 2007, ele foi o governador. O governador não, o secretário do partido, que é o cargo até maior. Depois foi para Xangai, depois foi presidente. Né? Então, eles vão, os grandes dirigentes, assim, as pessoas já bem preparadas aí nesse processo de formação, de gerenciamento, governança, eles vão circulando. Então, circulando nas províncias, gerenciando, ajudando no gerenciamento das províncias para que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do local, esteja em sintonia com as diretrizes gerais para o desenvolvimento nacional. Né? Esse é um ponto aí relevante. Em relação à América Latina, Luiz... Professor, desculpa lhe interromper, mas aqui no Brasil o pensamento é tão diferente que a gente chega a usar eleitoralmente quando um cara se candidata, tipo o Tarcísio Freitas, agora que é carioca, se candidatou em São Paulo, não pode, né? Então, olha a diferença de pensamento, né? Importante isso aí, né? Pois é. Mas isso eles só fazem porque teve o partido, teve a revolução, como uma da nossa audiência mencionou, né? Eu acho que ela traz o elemento da revolução, esse foi central, sem dúvida. E o poder do partido. O partido ele está sempre, digamos assim, o partido cuida do projeto nacional, desenvolvimento nacional. E aí não faz muitas concessões, não, no que é essencial. Né? Sobre a questão da América Latina e China, eu penso que nós estamos entrando em um mundo completamente novo. A chegada de Trump precisa ser bem estudada para que a gente entenda o que é que está se passando. Eu vou compartilhar um pouco a minha leitura parcial do problema parcial, porque eu estou a pensar sobre isso. É possível que nós tenhamos esses 3 grandes polos, né, que vão estar direcionando esse ordenamento internacional, que é a China, a Rússia e os Estados Unidos. Eu acho que isso já é consenso. Talvez a visão dos Estados Unidos é manter a tensão ou a relação entre esses 3. Já reconhece que não tem mais condições de ser um poder unipolar, reconheceu a derrota, arrumar as coisas e, enfim. E tem uma Europa que está tentando entrar porque ficou perdida. Mas, ao contrário do Brasil, que nós já estamos aí mesmo nessa periferia, a Europa ela sempre achou que era centro. Tipo, ela perdeu aí, a Inglaterra perdeu para os Estados Unidos, mas, de alguma forma, eles estavam no comando lá, porque era um comando da OTAN, que não é mais Estados Unidos, né, esse poder aí europeu e Estados Unidos. O que nós estamos acontecendo? Então, o que está acontecendo, eu acho que do lado chinês e do lado da Rússia, eles vão tentar incluir esses outros membros, por isso um BRICS, para que não se concentre, né, essa tensão não fique entre 3 atores, mas porque se tiver vai ter choque, um vai para um lado, se junta com o outro, sai daquele outro, se alia com o outro, nos 3 para jogar com esse equilíbrio. E se você consegue um mecanismo aonde você e todos os outros que estão excluídos por não terem forças reais, no sentido de um protagonismo, pode ser que mude a correlação. Porque dos 3, os Estados Unidos ainda é o mais forte, em todos os sentidos. Militar, tecnológico, do que você puder pensar. Mas os outros 2, com essa maioria global, como um amigo mencionou, que não é nem a questão do subglobal, mas a maioria global, aí já muda de figura. Como é que vai se ordenar? Mas, dito isto,
neste momento, parece que o maior beneficiário dessa ascensão do Trump vai ser a Rússia, né, porque pode consolidar a questão da Ucrânia e seus objetivos, seus interesses estratégicos. A China, ela pode ganhar também, porque por mais que tenha essa guerra comercial, mas se você vai para uma guerra nuclear, você vai para o imponderável. O que vai sair disso aí no mundo, numa guerra nuclear? É imponderável, meu amigo. Então você tem todas essas conquistas de China para sair da pobreza, né, se colocar como um país, e você entrar num rio que você não sabe nem se tem pedras embaixo para tatear e atravessar. Não é uma coisa simples, né? É muito complexo. Agora, eu penso que nós, no Brasil e América Latina, estamos em uma enrascada e vamos ter que ter muita sabedoria para sair dela. E eu acho que, como os Estados Unidos já pega ali no canal do Panamá, já dá para ver como vai ser. Porque, não tenhamos dúvida, o foco de combate dessa administração Trump é a China. Que não é da administração Trump, é do Império. Ela estava muito influenciada com Rússia pela influência do pessoal da Europa, porque a ameaça para a Europa, na visão da Europa, a ameaça é a Rússia. Mas para os Estados Unidos não é Rússia. Estados Unidos como nação império, né? Não é Rússia. O concorrente é a China. Então, é tanto que o Trump olha, nós mandamos 300 bilhões para a Ucrânia, e isso seria suficiente para a gente modernizar e toda a nossa marinha, e fazer a marinha mais potente do mundo, né? Os navios, enfim. Olha onde ele está pensando. China, né? Só que eu acho que ele está percebendo que nós vimos a questão ali do Afeganistão, a saída. Os Estados Unidos não têm condições agora desse enfrentamento. Então, eu acho que vai ter uma relação até muito boa com China. Vai ter palavras aí, porque taxações, etc., mas não no sentido bélico, né? Agora, nesse período. Não significa que eles não têm condições de enfrentar agora e vão tentar se armar para o grande enfrentamento. Não sei como é que vai estar aí. E nós, de América Latina, como eles vão tentar dominar o hemisfério ocidental, isso justifica a questão do Canadá, Groenlândia, Canal do Panamá, e vai chegar na América do Sul, no porto de Xangai, etc., etc., ou seja, impedir a presença da China. Vai ter condições de fazer isso? Não sabemos, porque eu acho que o elemento que vai decidir isso é o elemento da luta interna que está acontecendo nos Estados Unidos. Se acontecer que esse grupo, que essa visão, né, se consolide, aí vai ser o império digamos assim, deixa a sua luta interna de lado e se junta força. Já está acontecendo com Elon Musk, você vê que o Marcos Rubio, ele foi aprovado né, como secretário de Estado com 99 votos do Senado. O Senado tem 100, só não votou nele ele próprio porque era senador, não podia votar nele, né? Então, se ele recebeu essa votação, significa que tem pode ter divergência sobre métodos, sobre caminhos, alguma coisa, mas de que a China, e está na internet aí, a sabatina que ele fez no Senado, de 4 horas e pouco, o foco é China. Né, os senadores todos, sempre colocando a questão da China. Só que agora eles não vão para a retórica do enfrentamento. Pode observar. Pode ser uma palavra aqui, outra acolá, mas não é, pelo contrário. O Trump, o Xi é o meu amigo, né? Nós queremos evitar catástrofe nuclear, é um pacifista. Eu acho que vocês vão ficar com raiva aí, mas eu acho que o Trump vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Exatamente, né? Só falta isso, né? É aquela história, né, professor José, eles não podem fazer esse confronto direto, porque acho que seriam os mais afetados com o confronto direto, né? Mas eu acho que a estratégia deles é tentar jogar o mundo contra a China, né? Acho que vai ser mais ou menos nessa linha que eles vão tentar. Jogar o mundo contra a China, e em América Latina vai ser ferrenha. No espaço, que eles chamam de espaço vital, né? Que aí é um conceito da ciência política, das relações internacionais, do realismo
das relações internacionais, como John Mearsheimer, que é um dos teóricos disso aí, é o core, é o coração, é o campo vital. E aí é o hemisfério ocidental, e um pouco a Europa, né? No caso dos Estados Unidos, o hegemon regional. No caso do Brasil seria a América do Sul, mas por isso nós temos que encontrar caminhos de, apesar de aparentemente fora do jogo, nós somos um grande país, né? E tem um povo. Se a gente resolve esses problemas sociais, se a gente resolve, reanima o povo para a construção do Brasil, né? Isso é uma arma muito poderosa. Professor, temos ainda 10 minutinhos aqui antes do Josa chegar. Queria exatamente lhe perguntar sobre essa questão do Brasil, né? O Lula assumiu, foi à China, encontrou o Xi Jinping. O Geraldo Alckmin já teve 2 vezes lá, até eu e o Celso chamamos ele de Tavariche Alckmin aqui no programa, porque se tornou o camarada Alckmin, foi à China sorridente, adorou a China, né? O Alckmin está descobrindo como é bom ser socialista, né? Claro que é uma brincadeira, né? O Alckmin está longe de ser, né? Mas ele tá feliz, ele tá, né? Que ele tá feliz, ele tá do nosso lado, né? O Alckmin foi 2 vezes à China, na última com o Rui Costa, o pessoal dizendo que teve grandes avanços dessa última ida. O Xi Jinping veio ao Brasil, né? E a gente não assinou o tal de memorando da Rota da Seda, né? Inclusive tem muita crítica aí contra o governo Lula. O Elias Jabbour, né, que é um cara que a gente respeita muito, fez essa crítica aí, né? Mas eu já vi outras pessoas dizendo que, embora não tenha assinado o memorando, o Brasil fez algo melhor do que o memorando, né? Não sei o que o senhor pensa aí dessa história toda e como é que o senhor está vendo a relação do Brasil com a China em todo esse contexto aí. Eu penso que poderia ser feito mais, mas tem até aquele poema do Manuel Bandeira, que eu acho, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, né? Pneumotórax, que ele fala da doença lá, ele está com os pulmões infiltrados e tal. Olha, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Eu acho que temos que ver o que é, né? O que é possível. Então, você tem no Brasil um governo de composição. Isso é fato, por uma ameaça aí até maior, que é a ameaça de calar as vozes, né, calar visões e é uma visão de submissão a um projeto, tipo, um outro grupo aí quer que o Brasil seja não uma colônia, mas tipo assim, uma filial dos Estados Unidos. Já aceita isso, vamos ser pequenos para sempre, né? E vamos ser submissos para sempre. E aí você vai fazer aquilo que o Trump está fazendo com o Canadá, chamar o Trudeau de governador. Eles vão ter governador, não vai ter mais presidente. Que para o Canadá não tem muito o que falar, porque quem é o chefe de Estado do Canadá? É o rei da Inglaterra. Então, no fundo, o Trump está querendo trazer para ele, né? Já que nós estamos... digamos assim, talvez Lacan ou Freud, eu não sou dessa área, deve ajudar a explicar, tipo ataca ao pai, né? Então o filho dos Estados Unidos está atacando a Inglaterra ali, eles expulsaram, foram obrigados a sair, agora eles são uma grande potência, estão querendo dar o troco, e por que não pegar esses estados onde o soberano da Inglaterra ainda é o chefe de Estado, como é o caso do Canadá, e trazer para o nosso lado. Né? Tá, vizinho combina tudo. Claro, eu tenho um pouco de ironia aí na minha fala, o nosso público é bem inteligente. Nas ironias também tem verdades, né? Então, no caso nosso aí de Brasil, esse grupo, né, eu sou completamente, nós temos que nos opor diretamente a essa visão de sermos um país submisso, a quem quer que seja, né? E essa oposição aí, que eu não, às vezes não gosto de falar o nome, mas que está por aí muito
se manifesta muito, eu acho que ela tem um elemento da submissão no seu DNA. Isso não é um problema pequeno. Porque o Brasil precisa ter um projeto próprio. Precisa. E a emergência da China abre uma oportunidade. Eu não estou por dentro dos que tomam decisões, das composições de interesses econômicos, de empresas, de bancos, de senhores de terra, de tudo mais, não é? De tudo que tem aí na composição de interesses do Brasil, que comandam o Brasil, não pelo lado só político, para entender por que eles não assinaram esse memorando. Talvez tenha um receio de que, tenham até informações, né, nem só receio, de que esse ataque, né, contra o hemisfério, contra o Brasil, ele vai vir. Porque o Brasil ele pode não ter, os Estados Unidos eles podem não ter força para edificar. E nem querem, eles não querem o Brasil se desenvolvendo, porque pode ser um concorrente. Mas eles têm elementos para barrar o processo do desenvolvimento. Isso eles têm. Basta ver com a Venezuela, com Cuba, né, o bloqueio a Cuba, e etc, etc. Nesse hemisfério, eles têm. Não temos que ter ilusão. Isso não significa ficar parado e aceitar, mas significa pensar estratégias muito mais inteligentes, capazes de ser superior a essa tentativa de nos conter. E a China é essencial, o desenvolvimento chinês como um todo, da Ásia como um todo, é um elemento essencial para o Brasil dar esse novo passo. Pelo seu desenvolvimento tecnológico, científico, né? Essas formas, como um país em desenvolvimento, os caminhos que encontrou para a solução de problemas gravíssimos, grandiosíssimos, a construção de um Estado soberano, como eles conseguiram fazer, são exemplos que estão aí no ar. Então, que pode inspirar países como o Brasil. Maravilha, maravilha. Celso, alguma pergunta aí? Professor, o senhor se considera um marxista-leninista, um socialista? Acredito que sim, né? Olha, em parte sim, mas ao mesmo tempo sou um descendente de Antônio Conselheiro na tradição cristã do sertão profundo do Nordeste. Então, o meu elemento místico, religioso, cristão, né, está dentro do meu DNA, e aí faz com que, dependendo da visão do que seja o marxismo, o socialismo, na questão do elemento do materialismo histórico e dialético, dependendo dos intérpretes, aí eu fico de fora. Dependendo dos outros intérpretes, eu entro para dentro, né? Vai depender do que os camaradas concedem por isso. Mas o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: o senhor acha que é necessário fazer uma revolução socialista no Brasil? Eu penso que revolução ela não é um desejo, né? O que é a revolução, né? Revolução ela é uma mudança completa daquilo que estava, para que aquilo seja desmontado e se construa algo, né? Sim. De alguma forma, eu penso que o Brasil precisa ser Brasil. E com as forças externas que dominam aí há muito tempo, desde que a gente teve que pagar a dívida para a Inglaterra para poder consolidar a nossa independência, não é uma questão muito simples. Eu penso que talvez pudéssemos pensar em micro-revoluções. Quero dizer o que com isso? Por exemplo, a prefeitura do PT, do PCdoB, ou de uma força democrática, lá em Canabrava, não sei aonde, onde quer que seja, como é que a gente resolveria os problemas do povo? Certo. E impulsionava o desenvolvimento. Então, no momento que a gente conseguir isso num micro, às vezes de 10 mil pessoas, no município, né, resolvemos problemas concretos, que uma senhora sai para trabalhar, chega numa parada de ônibus de madrugada, vem um assalto. Isso é um problema grave. Você está naquelas comunidades, vem uma coisa e outra, né? Você, às vezes, não tem 3 refeições. O Lula já fez muito nisso aí, né? Foi o foco dele, desde o primeiro mandato. Mas como é que você... E, ao mesmo tempo, você já tem aí toda uma produção de conhecimento, de cultura, humana como um todo, não só no Brasil, no universo. Como é que a gente pode se apropriar disso, né?
Como é que a gente pode se apropriar de um poeta gaúcho, né? Um poeta, de um escritor? Nós, como povo, nos apropriar disso, tomar posse disso. Então, valorizar isso, né? Como é que a gente pode valorizar os parques dos dinossauros lá na Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, ou ali no Piauí, né? São Raimundo Nonato, todas essas coisas, nossa, a Amazônia. Como é que eu, um brasileiro lá do Rio Grande do Norte, lá de uma Canabrava, posso sentir um desejo de descer para o sul, para usufruir das belezas, sentir aquilo como parte do meu país e como pertencente a mim, seja nas comidas, seja nas danças, seja no tudo. Então, como é que uma prefeitura pode direcionar para isso, no sentido de solução de problemas da desnutrição infantil, usando já a ciência que tem o conhecimento, com metas bem objetivas, e dizendo, essa é a forma trabalhadora de ser, de governar, né? E de seguir em frente. Eu acho que pode ser uma interpretação da revolução. E a não aceitação de domínios, né? Como esses domínios de submissão, que é o que determinados grupos estão querendo fazer e nos impor. Professor, o canal, em princípio, a gente tem uma simpatia pelo socialismo, né? Mas a gente adotou, com todos os ataques que está tendo ao governo, a gente adotou uma posição governista, não de acatar tudo que o governo faz, mas de tentar depender, de certa forma, o governo. Eu ouvi uma pessoa que quase que me xingou, né? Dizendo assim que para haver uma revolução precisa ter descontentamento popular, e o que a gente está fazendo, na verdade, seria estar passando pano para o governo Lula. O que o senhor acha disso? Olha, quem tem boca fala o que quer, pensa o que quer. Às vezes eu vejo muitos ruídos, como os passarinhos estão cantando na floresta. Eu acho que vocês têm que ser mais pacientes, eu acho que vocês estão sendo até demais, mas às vezes é uma forma que a pessoa está vendo ali na sua limitação do ver, né? E às vezes até no desejo das coisas serem resolvidas mais rapidamente. Agora, por trás disso, o que ele quer é sair da situação que está. Aí vamos para a discussão, mas eu acho que o primeiro processo é a questão da reflexão. Isso que eu falei, se for feito, não seria uma revolução? Né? Ou revolução é o que é a interpretação, né? É matar, é dominar o outro, exterminar o outro. Essa mesma pessoa que falou isso, ela diz que só a revolução com sangue, né? Que não existe revolução sem sangue. Pois tem os... Porque está no imaginário, né? É como um romance, uma poesia vai ficando no imaginário. Mas tem que observar, por exemplo, a China fez essa revolução, foi com sangue mesmo, foi isso, mas ela continua a sua revolução. Ela não abriu mão da revolução. Agora ela está fazendo a revolução com distribuição de renda, com melhoria, com tirar da pobreza, entende? Isso é a revolução. Então, e aí você tem para questões objetivas, que força, aonde é o foco, quem é o inimigo, que armas ele tem, né? O mal tem um clássico aqui, eu até recomendo, até aqui, que é Seleção de Escritos Militares, e eu estava lendo um texto aqui, que é sobre a questão da natureza da revolução. Aliás, está aqui, ó. Problemas estratégicos da guerra revolucionária na China. As leis da guerra revolucionária, as leis da guerra revolucionária na China. As leis da guerra revolucionária, as leis da guerra revolucionária lá em Canabrava, ou no Brasil, né? Então, e aí ele faz um diagnóstico das forças que estão, dos elementos disso. Ele destaca 4 elementos, e 3 são completamente adversos. Um partido poderoso no poder, um exército armado, né, que é o apoio das forças externas a esse governo, que era o governo que estava presente, e só um elemento favorável, que era o partido, né, e a orientação política correta. Mas, ao mesmo tempo, um exército esfarrapado, sem armas, sem nada, mas convicto na vitória. Esse texto é de 40... De quanto esse texto? Esse texto é
Esse texto é de 20... A data aqui, 36. 1936. Mas, olha, se materializou o que ele escreveu. Não era porque a situação completamente adversa e quase impossível que ele não encontrou um fiozinho para se transformar possível. Mas não adianta só falar, né? Vamos fazer revolução, vai ser isso, vai ser aquilo. Como? Onde? Por quê? Quem enfrenta? Como é que está? Entendeu? Qual a composição? Que armas? Armas no sentido ideológico, armas no sentido, né? Tudo. Não é uma coisa simples. Perfeito. Talvez você vai no GPChat, sei lá, agora o DeepSeek é melhor, ou outro, e diz como fazer, e ele vai dar a resposta, e você acha que vai estar ali, pegar esses robôs aí tecnológicos, já cada um com arma na mão, e fazendo. Não é assim também, né? Eu acho que tem um pouco de idealismo, mas também tem que ter paciência com essas pessoas, porque, no fundo, elas têm uma boa intenção. A situação está incômoda e é preciso encontrar caminhos para sair. E às vezes, nesse aspecto, elas não estão corretas, em outros, pode ser que elas estejam. Então, pode dar contribuições muito relevantes. O Lenin ensinou, né, naquele famoso livrinho, O que fazer, né? Ele ensina um pouco como fazer, e o Denis Dias colocou aqui, ó, estaremos prontos para dar aquele empurrãozinho quando for necessário, né? O importante é que o povo esteja organizado, né, mobilizado, e quando chegar os momentos ali, onde forem mais propícios, né, para ter uma ruptura, né, com o sistema, o povo tem que estar organizado, né? Isso é o fundamental. E tem que oferecer ao povo conquistas concretas. Por exemplo, os camponeses, por que os camponeses se incorporaram ao Exército de Libertação Nacional e ao partido? Porque foram dadas condições concretas. Olha, essa terra aqui para a produção, isso e aquilo, a reforma agrária, tirar dos terras-tenentes, isso e aquilo. Não foi pelo abstrato, para construir um mundo que está ali, entendeu? Não, vamos fazer a revolução e o mundo vai ser melhor. Cara, isso não dá, isso é ilusão. A questão material da vida do povo, da construção de um país. E aí, palpável. Fantástico. É isso. Deu uma travadinha aqui. Professor. Professor, que baita conversa aí, nós vamos ter que retornar outras vezes aqui, espero que o senhor consiga retornar outras vezes conosco, que nós queremos. Será um prazer, aqui... Maravilha. Nesse horário, eu tenho uns amigos aí no Brasil que são um pouco malvados comigo, convida para lives 5 da tarde, aí, que é 4 horas da manhã, mas mesmo assim eu aceito, sabe? Porque temos que ter um programa com ele aqui, Portinho. Hein? Pois é. Que tal ele aqui toda sexta-feira, antes do Josa? Vamos conversando, pode ser correspondente. Às vezes nas quartas, quintas, assim, pode ser até melhor para mim, nas quartas aí, né? Se o senhor tiver interesse, pode ser o nosso correspondente de China aqui, 21h30, ficar 30 minutinhos falando sobre temas de China. Vamos conversando. Vamos tentar botar um programa na quarta, que eu gosto. Né? Eu agora, minha esposa é chinesa, tenho 2 filhos de 3 anos chineses, também tenho que estar um pouco cuidando deles, porque... Mas vai dar, sim, para a gente estar fazendo alguma coisa junto. Será para mim uma honra e um prazer vir para a China com esse propósito de ajudar na construção desse conhecimento para que a gente compreenda o que passa aí, mas pensando sempre o Brasil. Professor, está chegando conosco aqui o Josa Novales, não sei se já se conhecem os dois. Já vi aí, né, nos programas. Até a forma que o professor fala parece que chinês, esse pensamento assim que pesa as coisas, que não sai chutando a porta, sabe? É uma mistura de chinês com canabrava. Vocês têm que conhecer canabrava lá no Rio Grande do Norte. Né? Deu uma não dá para pisar no escala, então. Não pise no escala do professor, hein? Tá bom? Serão bem-vindos lá, tá? Tem até um lugar que é o Jardim Ciências Aziz Abissab, que é um projeto social que eu desenvolvo lá há alguns anos, e ele já é pronto e que vai se avançar para receber amigos. Então, mesmo não estando lá, vocês podem ir para lá. Se não quiserem sair, tomam conta daquilo lá. Tá bom? Maravilha, maravilha. Professor, o pessoal do chat aqui está agradecendo a sua presença aqui, gostaram muito. Lhe agradeço muito, foi um prazer conhecê-lo, um papo maravilhoso.
voltar a nos encontrar. Vamos combinar ali pelo chat alguma... Vamos combinar. Parabéns a vocês e Legal. ao Josa, um ótimo programa. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Estou à professor. disposição. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Tchau. Obrigado.